Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como entrar em alinhamento com os nossos desejos, né? Como entrar em alinhamento, em fluxo com o universo. Até eu coloquei aqui e fiz uns desenhos pra gente tá entendendo um pouquinho melhor, né? Olha só, hoje eu tô com a minha mascote aqui. Ela já tem uns 12, 13 anos já. E aí ela quis participar, né? Vamos ver se ela vai ficar quietinha. Vem. Então, como que a gente pode entrar em fluxo com o universo, né? Quando a gente entra para esse, vamos dizer assim, buscando esse conhecimento da física quântica, né? Ou até mesmo o ensinamento dos Abrams, a gente, né, quer usar a lei da atração, quer usar as leis do universo a nosso favor e ao mesmo tempo a gente não compreende muito bem. Ou, né, fica como aconteceu comigo durante algum tempo, ficar ali mentalizando, visualizando, intencionando, pedindo, querendo e nada acontece. E isso acontece por quê? Porque nós, né, vamos fazer que aqui, né, é uma pessoa, né, um bonequinho. E nós temos em volta de nós um campo eletromagnético. Se você nunca ouviu falar, tem um livro bem legal, O Campo, né? De uma jornalista que ela entrevistou vários estudiosos, vários cientistas, onde eles explicam e mostram a comprovação desse campo, né? E esse campo é o nosso campo eletromagnético. E o que é a lei da atração, né? Usando a lei da atração, o que a gente compreende com isso? Que tudo aquilo que a gente emana volta para nós na mesma frequência. Tudo aquilo que a gente emana, né, de energia com o nosso coração, né, emana para nós na mesma frequência. Então, tudo aquilo que eu estou pensando e sentindo vai e volta para a gente na mesma frequência. Vai no campo de infinitas possibilidades e volta para nós na mesma frequência, certo? Então, o que acontece quando a gente não consegue realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? A gente inteciona, visualiza, ora, faz aquilo tudo, faz afirmação positiva, aquele monte de coisa e nada acontece. Porque a gente está com o nosso campo eletromagnético cheio de obstrução. E o que é essas obstruções, né? Que fica aqui cancelando a nossa energia, não deixando a nossa energia fluir livremente, né? O que acontece? Quando a gente tem muito pensamento e sentimento negativo, né? Quando a gente reclama muito da vida, quando a gente uh, deseja o mal para o outro, quando a gente não é grato pela vida que a gente tem, pelas coisas que nós temos, né? A gente fica sempre pensando, né? Procrastinando. Ah, quando eu chegar lá em tal lugar eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. E isso aconteceu muito comigo também, né? Por isso que eu aprendi, porque aconteceu comigo. E o que aconteceu? Quando eu vi que a situação estava apenas se repetindo, eu compreendi que havia algo a mais, que não era só uma questão de eu mudar de casa, de eu mudar de cidade. Não era só essa questão. A questão era mais interna. Por quê? Porque os nossos padrões mentais, eles influenciam automaticamente na nossa realidade. Por quê? Porque todo o nosso pensamento, ele é uma energia. E quando esse pensamento ele é repetido várias vezes, ele se transforma em uma crença. Exatamente, numa crença. O seu inconsciente, o seu subconsciente começa a acreditar nessa informação, nesse pensamento, nessa energia que você armazenou no seu inconsciente, certo? E isso vai levar a sua vida. Por exemplo, o nosso cérebro, né?
ele é dividido, vamos dizer assim, aqui está o nosso consciente, né? Vamos dizer que aqui é um bonequinho, um bonequinho. Aqui está o consciente, né? Que é o que a gente pensa, né? E aqui é o inconsciente, que é 95% das informações que estão armazenadas ali, que o nosso corpo reage, age de maneira inconsciente. Ele não precisa pensar para executar. Por exemplo, quando eu respiro, eu não preciso pensar. Eu sei que eu preciso respirar porque o meu inconsciente faz essa atividade por mim. Quando eu sinto sede, ele está me avisando que eu preciso tomar água, né? Quando eu estou com fome, né? Quando que nem eu mexi o cabelo agora, eu não precisei dar o comando, ou mexa no meu cabelo agora. Não, foi automático, né? É automático, essas coisas que a gente faz no piloto automático. E quando a gente aprende, um bom exemplo é quando a gente aprende a dirigir, né? Quando a gente está começando a dirigir, a gente treme, a gente chora, pelo menos comigo era assim. Eu chorava, eu tremia, pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir isso. E depois que a gente tira a carteira, a gente não relaxa, não dirige assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se a gente tivesse nascido já aprendendo a dirigir. É ou não é? Porque a gente já gravou essa informação no nosso inconsciente, ela já está ali armazenada. Então, por mais que a gente se esforce, ou por mais que a gente, por exemplo, se a gente deixar alguns anos sem dirigir, a gente vai saber igual, porque já está aqui encravado, armazenado, já virou uma crença. Eu acredito que eu sei fazer, eu acredito que eu posso. Então já está ali impregnado, é que nem andar de bicicleta, né? Você anda uma vez, aprendeu a se equilibrar e vai. Não importa se você parar de andar 10 anos, 20 anos, quando você pegar uma bicicleta, você vai sair andando. Então como é que eu vou dizer assim, a repetição que faz, a maestria, né? Quanto mais a gente repete, mais a gente consegue fluir melhor, né? Andar de bicicleta melhor. E o que tudo isso quer dizer? Eu estou explicando isso tudo para você entender como o nosso campo eletromagnético ele é bloqueado, né? Porque a gente quer fluir com o universo, né? A gente quer fluir com o universo. Todo mundo quer fluir com o universo. Todo mundo quer criar carro, casa, apartamento, que nem diz o professor Eli Couto. Só que a gente muitas vezes não se dá conta que o nosso campo eletromagnético está todo bloqueado. Ó, ele está todo bloqueado. Faz de conta que aqui é um campo eletromagnético que entra em contato com o universo, né? Então aqui você está pensando, você está sentindo, você está intencionando, mas a sua energia não chega para entrar em fluxo com o universo, né? Por que isso acontece? Porque por causa daquilo que eu falei no começo, a gente reclama muito, né? A gente se vitimiza muito, em vez de assumir, né, as responsabilidades. Eu não gosto muito da palavra culpa, porque eu acho que carrega demais, né? Mas em vez de a gente assumir as responsabilidades pela nossa vida, ficar pensando, não, se eu estou nessa situação foi porque eu me coloquei aqui, ninguém me coloca aqui. Eu me coloquei, né? Assumir essa responsabilidade que você é o co-criador da sua vida vai te trazer à luz muitas informações importantes sobre isso. Vai clarear mais a sua mente sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, se parecer meio confuso esse assunto para você aqui, relaxa que é isso aí mesmo. A gente fica meio confuso, por quê? Porque a gente tem que quebrar muitos paradigmas, muitos padrões mentais, muitas crenças limitantes. E essas crenças são limitantes, são exatamente isso que não deixa a gente ver o óbvio que está na nossa cara. Né? Muitas vezes a gente quebra a cara, mas não se toca que é uma crença limitante que está ali, né, no nosso inconsciente, precisando de ser transformada, precisando de vir à luz, né? Então, quando a gente reclama muito, quando a gente xinga muito, quando a gente culpa o outro, culpa o cachorro, culpa o gato, culpa o vizinho, culpa e não assume a responsabilidade para a nossa vida, o que acontece? O nosso fluxo de energia que nos conecta com o universo, ele fica totalmente bloqueado.
Pode rezar, pode fazer o que quiser, essa energia não passa, ela não entra em fluxo com o todo, né? E quando a gente começa, né, a despertar, que a gente entende isso, ok, eu tô aqui nessa situação, mas eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ser mais abundante, eu quero ter uma saúde melhor, a gente começa a despertar e a gente começa a buscar meios para entender isso, para modificar essas crenças. E como que a gente muda essas crenças? Repetindo afirmações positivas, fazendo técnicas. A Elaine Orives tem muita técnica legal que ela ensina, né? E também tem uma técnica muito legal que eu pratico até hoje, sempre pratico, e a mais conhecida, eu acredito, por todos aqui, é a Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono ele foi mais divulgado pelo Joe Vitale, né, no livro Limite Zero, onde ele conta, né, a história do psiquiatra, o Dr. Han Liu, onde esse psiquiatra ele curou, né, no Havaí, nos Estados Unidos, se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro, mais de 4.000 pacientes, né, com problemas psicológicos só praticando o Ho'oponopono. Porque ele relata, né, no livro que o Ho'oponopono ele é uma energia. Essas palavras que são faladas no Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, são frequências energéticas que elas vão cancelando, eliminando essas frequências negativas aqui. Então elas vão eliminando essas frequências negativas, né, de dor, de escassez, de reclamação, de vitimização, vão curando, né, tipo, a gente chama muito de ferida interna, né, vão curando essas feridas internas e vão transformando em luz, né, em conexão com a fonte mesmo, com o universo. Então, quando a gente fala o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, a gente está limpando essas memórias antigas que vêm lá do nosso inconsciente, muitas memórias de outras vidas, para quem não acredita em outras vidas, memórias dos antepassados, desde quando a gente está na barriga da mãe, que possa ter acontecido alguma coisa que aquilo chocou, né? Essas palavras elas vão limpando, vão dissipando essas memórias, essas energias negativas. Porque quando a gente convive com pessoas que passam muito trabalho para ganhar dinheiro, onde a vida é muito difícil, é muito dura, a gente cresce ouvindo aquelas crenças e aquilo vira uma verdade pra gente, né? Quem é que aí não acha que é verdade tudo que o pai e a mãe falam? A maioria de nós acredita que é verdade. E essas crenças, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente como uma verdade para nós, porque o universo, ele não entende se é bom ou não, ele entende aquilo que a gente vibra, né? Aquilo que a gente está emanando no nosso campo eletromagnético. Então, tudo aquilo que a gente emana no nosso campo eletromagnético, aquilo vai e volta para nós. Então, se eu sou uma pessoa que eu acho que eu tô sempre doente, que eu sou uma pessoa sofrida, aquela coisa toda, ele vai e volta. Ele não vai dizer, opa, eu não vou mandar doença para fulana porque ela não quer, né? Não, se ela tá reclamando, se ela tá falando, se ela tá sentindo, se ela tá vibrando, é porque ela quer, então vai voltar para ela de novo. É por causa do nosso livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio pra gente, né? Pra gente escolher o que que tu quer vibrar. Tu quer vibrar abundância, né? Prosperidade, riqueza, sucesso, ou tu quer vibrar escassez, doença, vitimização, reclamação. Então isso tudo vai da escolha de cada um, certo? Então, se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você quer vibrar em frequências mais altas de prosperidade, de alegria, de amor, né? De gratidão. Então, por isso é importante compreender essa parte aqui para você compreender agora. Então, quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente vai limpando essas energias, essas memórias negativas. E o que que acontece? O nosso canal, né? Aqui eu fiz tipo um vórtex, esse desenho aqui, porque quando eu estava lendo esse livro aqui, me veio esse insight na cabeça de como é esse vortex, né? Porque eles falam muito em vortex de energia.
Então, vórtex, para mim, quando eu fiquei pensando, o que é um vórtex, né? Me veio assim, numa forma de espiral, né? Parece mais um redemoinho, né? De energia, assim, que vem e desce, né? Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui, certo? Só para vocês entenderem isso que eu fiz aqui. Então, quando a gente fala o Ho'oponopono, outras técnicas de limpeza emocional que a gente utiliza, a gente vai deixando esse nosso canal em conexão com a fonte mais aberto, mais limpo, mais fluido, né? Então a energia está aqui, né? A energia da prosperidade, da abundância, do amor, da alegria, e o seu campo eletromagnético vai entrar em fase com esse campo de cima. E o que vai acontecer? Essa energia vai entrar aqui e vai começar a descer para você. E você vai começar a colher os frutos daquilo que você está vibrando, daquilo que você está emanando. Porque aquilo vai e volta para você na mesma frequência. Então vai entrar em fase com o campo do todo, com o campo de Deus, né? Da criação, do universo. E vai voltar para você na mesma frequência, amor, alegria, gratidão, prosperidade. Isso é entrar em fluxo com o universo. E quando a gente está aqui, nesse aqui da ingratidão, né, da reclamação, da vitimização, esse campo está fechado, obstruído, vamos dizer assim, né? Ele está fechado, ele não consegue se abrir para receber as frequências mais altas. Então a gente fica aqui nessa densidade baixa, pesada, reclamando, se vitimizando, né? Colocando a culpa no outro, não assumindo a sua responsabilidade, a gente fica assim retraído, né? E quando a gente se abre, não, eu quero mudar minha vida, eu realmente quero mudar isso, aí você começa a praticar o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Também tem os trabalhadores da luz, né? Que a Luciana canalizou o Ho'oponopono, onde a gente não precisa mais pedir perdão. Eu ainda sinto um pouco de necessidade de falar perdão, porque eu acho ainda que eu me maltratei muito durante muito tempo, sabe? Quando a gente se maltrata muito, que a gente se xinga muito, que a gente não se ama o suficiente, né? Que a gente deixa sempre a gente em segundo, terceiro, quarto, quinto plano para cuidar dos outros e não cuida de si próprio. Então, eu durante muito tempo eu me culpei por causa disso, então eu gosto de falar as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para realmente curar todas essas feridas. E quando eu percebo que tem ainda alguma coisa ali, eu repito, repito, repito. Faço as técnicas também da Elaine Orives, que são maravilhosas, a técnica Hertz. Se você procurar no YouTube, você vai achar, é fabulosa, para essa desprogramação inconsciente que a gente tem, né? Para a gente parar de agir no piloto automático. E uma coisa também bem legal quando a gente está estudando sobre isso, sobre o autoconhecimento, é a gente começar a se observar. Quando a gente começa a se observar, a gente compreende muita coisa mesmo. Então, quando eu comecei a me auto-observar, como que eu reagia com as pessoas, como que eu interagia com as pessoas, eu descobri muita coisa. E uma das coisas que eu descobri que quando eu entrava em contato com a minha mãe, fisicamente, assim, quando a gente se via, eu percebia que tinha muita coisa que irritava a ambas, né? Irritava ambas, nós duas ficava irritada uma com a presença da outra. E ao mesmo tempo que eu tentava entender aquilo, eu não entendia o porquê. E depois é que eu fui entender o porquê. Ela não me irrita. Eu é que me irrito com determinadas coisas. Só que a outra pessoa ela não tem culpa de eu me irritar com isso. Quem tem que se controlar, quem tem que se trabalhar sou eu. Eu quero me curar, né? Então, para o universo, as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que estão nos dando a oportunidade de autoconhecimento, a oportunidade de cura, de curar as feridas internas, de curar as mágoas, de curar os preconceitos, de curar tudo aquilo que a gente veio curar aqui, né?
pra gente poder evoluir, pra gente poder dar o próximo passo, pra gente poder subir, vamos dizer assim, na escala vibracional. Então tudo isso a gente tem que começar a se olhar mais, entender mais por que determinadas coisas acontecem. Quer ver um bom exemplo? Para quando eu vi o meu filho. Alguma coisa mexia em mim de uma certa forma. E quando eu via ele, eu me sentia. E aí eu comecei a perceber o como que eu me sentia, né? E aí eu comecei a perceber que eu me vitimizava quando eu via ele. De uma certa forma, eu queria mais carinho da parte dele, mais, como é que eu vou dizer assim, mais compreensão, mais atenção. Só que ele já é grande, né? Ele vive a vida dele, ele não tem que estar em roda de mim. E aí eu comecei a me observar por que eu sentia aquilo, por que eu. Só que quando eu falei pra ele, eu até brinquei com ele, eu disse, não, tu é o meu calcanhar de Aquiles, né? Porque toda vez que eu te vejo, mexe alguma coisa que eu não entendo o que. E aí quando eu falei aquilo pra ele, me veio a luz e eu entendi perfeitamente o que que era, né? Eu queria mais atenção, sabe? E aí eu comecei a me trabalhar com isso. E aí eu comecei a me trabalhar com isso e aí eu entendi que eu queria mais atenção e quando ele chegava perto eu meio que me vitimizava, sabe? Eu meio que me fazia de coitadinha porque eu queria atenção. E é tão interessante isso que a gente faz isso no inconsciente. A gente não percebe que está fazendo conscientemente. Claro, conscientemente eu sei que ele é um adulto já, né? Mora sozinho, mora em outro lugar. Só que no meu inconsciente ele ainda era o bebezinho da mamãe, né? Que tinha que dar carinho pra mãe, que tinha que vir no colo, dar abraço, beijo. Então é para vocês verem como o nosso inconsciente ele é uma coisa bem enigmática, né? Um dos livros, deixa eu ver se acho que eu não tenho aqui, mas um dos livros que é bem legal de vocês ler é O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, que ele explica muito bem isso. Um outro livro bem legal também é esse aqui do Augusto Cury, que ele vai falando, né, aqui ele explica de uma forma assim um pouco mais científica, vamos dizer assim, mais na linguagem, né, de médico que ele é, como a gente abre, né, essas janelas no nosso inconsciente para interagir com as outras pessoas. Por isso que muitas vezes com uma pessoa a gente interage de uma forma e com a outra de outra, né? Por exemplo, nunca aconteceu de você chegar para uma pessoa e dizer, nossa, fulano é assim comigo. E a outra pessoa dizer, não, mas comigo ele é um anjo, é um amor, né? Porque a gente tem no nosso inconsciente determinadas informações que a gente apenas reage. A gente não pensa para fazer, a gente apenas reage. Quando a gente se dá conta disso, que a gente pensa, não, mas por que eu fiz isso? Por que com determinada pessoa eu ajo assim, com determinada pessoa não? A gente começa a compreender essas crenças que a gente tem no nosso inconsciente, que vem, né, como eu já falei, lá da nossa infância, da barriga da nossa mãe. E aí eu comecei a compreender que eu não estava sendo eu mesma. Eu estava apenas reagindo a informações que eu escutei de alguém, que eu vi alguém fazer, né? E quando a gente descobre isso, é bem legal que a gente começa a trazer à luz essas crenças limitantes, essas informações, e a gente começa. É muito bom, assim, dá muito. Como é que eu vou explicar? Assim, dá um prazer enorme, porque daí tu vai começando a descobrir quem realmente tu é, sabe? É libertador, vamos dizer assim. A gente começa a descobrir, não, mas eu não sou assim, eu estou apenas reagindo a essa informação, a essa crença limitante que está no meu inconsciente. Então eu não vou mais agir assim, porque eu sei que eu não sou assim. E aí a gente vai descobrindo, sabe? Coisas incríveis dentro da gente. Coisas maravilhosas mesmo, sabe? Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de de me relacionar com as outras pessoas, né? De parentes, né? Com pessoas estranhas, assim, né? Amigas,
pessoas que a gente convive pouco, era super normal. Mas com pessoas assim da família, pessoas que a gente se vê mais frequentemente, eu percebi que eu tinha muita dificuldade. Mas sabe o que eu entendi? Que eu tinha dificuldade de interagir com eles, não porque eles tinham alguma ideia de mim, mas porque eu tinha medo daquilo que eles pensavam de mim. E é interessante quando a gente compreende isso, que é libertador demais. Porque como, né, é uma sacada muito incrível essa. Como que eu vou reagir àquilo que eu acho que as outras pessoas pensam de mim, se elas nunca pensaram? Isso tudo está na minha cabeça, né? Então, muitas coisas que a gente cria, muita fantasia, é tudo crença limitante que a gente tem na nossa cabeça. Aquela outra pessoa nem nunca pensou aquilo, mas na sua cabeça, na minha cabeça, estava armazenado aquilo como se fosse uma verdade, como se ela realmente tivesse falado, ou feito, ou pensado, sei lá, tanta bobagem que a nossa mente, né, conta. Então, nesse novo paradigma que a gente está entrando, né, nessas novas crenças, né, paradigma e crença é a mesma coisa. Então, nessas novas energias que a gente está entrando, muitos, né, estão sendo acordados para isso, para entender isso, né? Que nós temos que deixar a nossa mente, não dar bola para aquilo que ela pensa. Por isso que é muito importante a meditação, né? Porque quando a gente medita, a gente se torna um observador daquilo que a gente está pensando e a gente pensa, nossa, eu nunca pensei nisso. Como é que isso está aqui? É interessante, né? Meditação é muito interessante, porque quando eu comecei a praticar meditação, eu comecei a perceber tudo isso. Que 95% dos pensamentos que passam na minha cabeça não são meus, né? Então é bem interessante, mas isso a gente vai deixar para outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Então eu espero que você tenha entendido, compreendido e gostado desse vídeo, né? Como entrar em fluxo com o universo. Então, espero o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e te espero no próximo vídeo. Gratidão!